Olá, gente. Hoje nós vamos falar de arquétipos na publicidade e propaganda, né? Esse é um tópico de redação publicitária, né? Mais uma vez eu peço para que vocês observem o conteúdo da aula através do PowerPoint e, ao mesmo tempo, olhem o material didático e acesse as atividades para você realizar logo em seguida, tá? Vamos partir já para o próximo tópico para tentar esclarecer o que é arquétipo e como é que ele pode ajudar na confecção de textos para a redação publicitária. Bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para entender o tema da aula de hoje, né, é a pergunta que inicia o esclarecimento do tema que foi colocado, né? A gente tem que começar do começo, né? Esse é o pleonasmo da história, começar do começo. Antes da gente se apressar para tratar de casos de arquétipo na publicidade e propaganda, a gente tem que se perguntar o que são os arquétipos, né? Vamos tentar responder essa questão de o que são os arquétipos a partir do Jung, né? Que é uma pessoa muito conhecida no ramo da psicologia, que estava vinculada ao Freud, né? No entanto, tem algumas teorias da psicologia que foram desenvolvidas quase como se fosse uma corrente alternativa à psicanálise freudiana, né? Por que é importante falar da psicanálise e da psicologia nesse caso? Porque os arquétipos, eles buscam construir, eles são formas de narrativas discursivas que estão dentro da memória social das pessoas, né? Eu vou esclarecer esse ponto depois com vocês, logo depois de falar um pouquinho do Jung, né? E o seu método de trabalho para fazer investigação, produzir investigações sobre a ideia de arquétipo. Bem, gente, o primeiro dado a colocar aqui é falar um pouquinho sobre quem foi o Jung, né? O Jung foi um pensador suíço, né? Que tinha uma relação profunda com Freud e, num certo momento do seu desenvolvimento de teorias psicológicas, ele fala um pouquinho da noção de arquétipos, né? E, de acordo com o que está colocado no texto, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que, de acordo com Jung, esse que está no cantinho direito da tela, né? O Jung nos diz que os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no inconsciente coletivo. Ou seja, nós temos muitas experiências que são acumuladas historicamente, e essas experiências viram narrativas que passam de pai para filho, né? De mãe para filho, né? De mãe para filha, né? De pai para filha, né? Isso significa dizer o quê? Que a memória histórica de narrativas vai passando de geração para geração e alguns fatos e algumas narrativas, alguns mitos vão se colocando, né? Mito, nesse sentido aqui, está ligado à ideia de narrativa, né? Narrativa sobre alguma coisa, seja relacionado a um hábito, seja relacionado à natureza, seja relacionado a um movimento social do qual você faz parte, seja aquela narrativa produzida dentro de um setor específico de um grupo que você participa, né? O arquétipo está necessariamente ligado a isso. Só que a gravação desse arquétipo não é só uma coisa ligada, a memorização desse arquétipo não é uma coisa ligada só ao indivíduo, é um tipo de armazenamento social que vai passando, é como um hábito coletivo, assim como as religiões, assim como certas condutas que nós temos ao nos comportarmos em nossa cidade, em nosso bairro, né? A ideia é sempre investigar esses arquétipos para nós entendermos, no fundo, quem são as pessoas e qual é o objetivo de compreender essas pessoas, como as pessoas funcionam através dessa memória. A gente vai ver mais à frente isso, né? Porque ao conhecer os arquétipos sociais, nós conseguimos construir textos publicitários muito mais eficazes, porque nós conhecemos os hábitos e os costumes inconscientes das pessoas, ok? Bem, vamos acompanhar aqui mais um pouquinho sobre essa questão dos arquétipos, né? Aqui tem mais alguns detalhes sobre o que significa arquétipo, né? Para a gente continuar desenvolvendo o tema e chegar até na atividade prática de redação publicitária, né? Aqui nós estamos dizendo o seguinte, ou seja, arquétipos são figuras de linguagem que todos nós temos no nosso imaginário, né? O que isso quer dizer? Que no nosso imaginário, desde que somos crianças, né,
ao longo de nossa vida, né, inclusive ao longo do nosso desenvolvimento, né? Os arquétipos dão verdadeiro sentido para todas as histórias que passamos de geração para geração e servem para colocar para fora tudo que existe em nosso inconsciente, né? O nosso inconsciente, ele é necessariamente coletivo para o Jung, e esse coletivo, que é parte do inconsciente, ele é o que liga as pessoas umas às outras a partir de determinados hábitos, né? E esses hábitos, eles ocupam, como nós podemos ver aqui no texto, eles ocupam a nossa imaginação, o nosso imaginário. Além de ocupar o nosso imaginário, esse inconsciente nos ajuda a produzir novas ideias, novas imaginações e reforçar ainda mais esses hábitos, né? Isso faz com que a gente crie o sentimento de ligação social uns com os outros, né? Isso facilita a conexão de hábitos sociais em um determinado lugar, né? Pois bem, e mais alguma informação sobre o arquétipo segue aqui nesse slide. Vamos acompanhar a leitura, tá? Assim, os arquétipos nos ajudam, de certa forma, a satisfazer algumas de nossas principais necessidades, como a da realização, da independência e da estabilidade. O que nós temos aqui? Para que a gente seja livre na sociedade que a gente vive, para que a gente possa ter a nossa independência e estabilidade, nós precisamos antes entender as regras inconscientes ou viver de acordo com essas regras inconscientes para transformá-las, né, em hábito, né? Esse hábito que nós transformamos em um padrão inconsciente das nossas atitudes não depende só da gente, tá? A gente pode se esforçar para implantar esse hábito, né, e também receber esse hábito de modo que a gente possa participar das regras sociais de um modo mais adequado, né? E através dessas regras sociais, nós passamos a entender o nosso lugar no espaço em que a gente vive. E ao entender o nosso lugar no espaço em que a gente vive, nós passamos a ter condições de saber quais são as regras do jogo social, e através dessas regras do jogo social, nós passamos a ser mais livres ou menos livres por causa das possibilidades que a sociedade que a gente tem apresenta para a gente. A sociedade que a gente tem apresenta para a gente possibilidades de escolha de acordo com hábitos inconscientes que ela contém, né? Então, ao conter esses hábitos inconscientes dentro de cada indivíduo, né, resta aos indivíduos que estão aparecendo se adaptar a esses hábitos de modo que ele possa construir parte das suas decisões, né, através dessas regras jogadas, né? E entendendo esse contexto é que a gente pode compreender exatamente como a gente pode construir textos publicitários a partir de regras sociais que ocupam o imaginário, né, do público, né? Se a gente entende a sociedade e o mercado a partir da ideia de que os indivíduos vivem a partir também de imaginações, vivem a partir de certos hábitos adquiridos, a gente consegue ler melhor as necessidades das pessoas. E ao ler melhor as necessidades das pessoas, a gente consegue lançar novas possibilidades de consumo, novas possibilidades de compra, né? Além disso, né, você não só vai gerar novas necessidades de consumo e de compra, você está fazendo um estudo de mercado, né, que é um pouco diferente, porque está partindo da leitura, né, de mundo que está ligado àquele público-alvo que você está querendo atingir, né? É muito interessante, então, a gente pegar esses procedimentos da psicologia e, através da ideia de arquétipo, e projetar para os estudos de mercado, para lançar uma publicidade ligada àquele imaginário social que faz parte do nosso público-alvo, né? Assim a gente vai entender melhor, por exemplo, o porquê que as marcas famosas, né, que nós temos por aí, né, uma série de marcas famosas, elas não são apenas marcas, elas são personalidades sociais, porque as personalidades sociais são formas da marca, né, absorver modos de conduta, modos de desejo, modos de imaginar das pessoas. Aí a marca passa a não ser só um objeto, ela passa a ser uma personificação de um conjunto de hábitos sociais. Isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de estar relacionada àquela marca
específica, né? Eu vou citar daqui para frente algumas marcas para você e mostrar os arquétipos que elas incorporam para você entender mais ou menos, né, como é que na publicidade o arquétipo funciona. Empresas utilizam desse estudo, né, estudo dos arquétipos, para criarem marcas fortes diante de determinados segmentos que atraem o seu público desejado e se permitam passar para eles o que eles realmente esperam. Ou seja, as empresas hoje, quando criam suas marcas, elas estão preocupadas em fazer com que as marcas incorporem os hábitos inconscientes dos sujeitos, né? A Nike, por exemplo, ela faz isso. Eu vou citar uma série de tipos de arquétipos também mais daqui para frente, para você entender que esses tipos de arquétipo eles são padrões que as marcas incorporam a partir do estudo do inconsciente coletivo. É preciso estudar o inconsciente coletivo das pessoas e dos segmentos sociais, dos públicos-alvo, que são segmentos de mercado, né, onde as pessoas estão inseridas sob a perspectiva do mercado, para poder você produzir uma marca famosa e fazer com que essa marca famosa crie identidade com um certo tipo de público, com uma tribo, né? Um público, muitas vezes, pode ser entendido como uma tribo que consome aquela marca porque ela está consumindo a identidade daquela marca em que, na verdade, ela já tem ela mesma representada. A marca já tem algo da pessoa representado, porque a marca fez questão de estudar um certo tipo de público antes de construir a persona, né? A persona, que é exatamente a característica subjetiva que a marca pode incorporar, né? Pronto. Aqui, então, nós temos uma primeira conclusão importante para o nosso estudo, né? Eu vou passar a setinha do mouse aqui em cima de cada uma das palavras e vou lendo para que a gente possa fazer uma leitura direcionada. E você lê comigo prestando atenção, tá? Vamos lá. Se você deseja se tornar uma empresa de sucesso, concorrer à altura com as concorrentes e, além do mais, dar uma personalidade à sua empresa, deve ter em mente quais os arquétipos seu público-alvo se encontra e, desde já, implantar essas necessidades em sua empresa, ok? Né? É preciso, então, de acordo com o que está colocado no texto, que você dê uma personalidade à sua empresa. A sua empresa não é só uma coisa, a sua empresa ela deve ter um jeito de pessoa, né? Ela deve ter uma personalidade, ela deve incorporar um conjunto de características que tem a ver com o posicionamento dela no mercado, né? Além disso, para poder ela ter essa personalidade, é preciso você estudar quais os arquétipos do público-alvo, quais são os hábitos inconscientes que o público tem, que você pode usar para transferir, né, esses hábitos inconscientes para dentro da marca, porque aí você consegue gerar a identificação, né? Aí você se encontra, desde já, com uma coisa interessante, que é o que? A marca ela tem sempre que produzir uma personalidade com a qual a pessoa se identifica. Só que a pessoa só se identifica com aquela marca porque ela mesma já tem aquele conjunto de características, de traços simbólicos que estão dentro do inconsciente dela e dentro do campo em que ela convive, dentro do lugar com o qual ela se relaciona, dentro dos ambientes em que ela se dá a se relacionar com outras pessoas, né? Aqui nós temos o primeiro arquétipo, né, que é importante a gente tratar, mas tratar na relação com a marca. O primeiro arquétipo que você pode trabalhar para construir uma marca e para produzir um texto publicitário, para vender um serviço, qual é? O primeiro arquétipo é o arquétipo do governante, né? Qual é o objetivo da gente refletir sobre o arquétipo do governante, né? O objetivo é a gente entender que existem marcas que têm necessariamente os seguintes traços, tá? Marcas que querem passar a ideia de comando, controle e múltiplas responsabilidades. São marcas fortes, né? A IBM é uma das marcas que contém essas características, né? Ela quer comandar, quer estabelecer o controle e designar múltiplas responsabilidades.
É isso que é o arquétipo do governante. Observe que quando a gente fala da ideia de comando, controle e múltiplas responsabilidades, a gente está falando de características que as pessoas têm, né? Tem pessoas que querem estar no comando, que querem estabelecer o controle e querem designar múltiplas responsabilidades. Existem pessoas que são exatamente assim dentro de uma empresa. Ora, justamente para que se atinja essas pessoas como público-alvo, é preciso transferir para uma certa marca esse conjunto de características, né? E a IBM optou, né, estrategicamente por transferir esses discursos, né, inconscientes para dentro da própria marca, né? Então a IBM ela é um exemplo que incorpora o arquétipo do governante. Bem, aqui nós temos o segundo dos arquétipos, que é o arquétipo do amante. O arquétipo do amante ele está incorporado em marcas como a Nestlé, né? O que é o arquétipo do amante na publicidade? Como um tipo de discurso inconsciente que o conjunto de pessoas tem, né? E convivem com esse discurso, se relacionam com esse discurso, está na cabeça delas, né? Ali é um segmento de mercado, uma tribo que tem aquele tipo de discurso inconsciente e eles usam aquilo para reforçar as relações, né? Vamos ver como é que a Nestlé pega, por exemplo, o arquétipo do amante e coloca na sua marca, né? A característica do arquétipo do amante é o seguinte: o amante na publicidade não é aquele cara que sai com sua namorada. Aqui o amante é aquela marca que preza em entregar exclusividade para o seu cliente. Uma exclusividade que lhe prometa prazer, ou seja, é o prazer que a marca proporciona que vai induzir a pessoa a comprar os produtos da marca. A própria marca ela é a incorporação do prazer, né? O consumo de produtos alimentícios, por exemplo, que tem um gosto muito bom, né? Isso aí gera o desejo, e esse desejo é aquilo que a marca tem vontade de passar. Então não se trata de um amante no sentido sexualizado da palavra, né? Se trata de um amante no sentido de construir vínculos, né? Construir prazeres ligados à parte da alimentação, né? Isso aproxima o público da marca e, além de aproximar o público da marca, gera aquela identidade onde sempre que você vai ao supermercado comprar um certo tipo de produto, aquele produto ele deve ser daquela marca específica que tem aquele arquétipo. No caso, a Nestlé é uma marca que todo mundo pensa em comprar dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, que você dispõe para adquirir os seus produtos, né? É uma marca que tem muita credibilidade e que passa a ideia de prazer, passa o arquétipo do prazer. Então, qual a consequência disso? É que você passa a dialogar com a marca como se você estivesse dialogando com uma pessoa, né? Com uma pessoa que te dá prazer. O mundo do consumo, muitas vezes, é um mundo que, apesar de ser problemático, né, ele cria vínculos das pessoas com as coisas como se as coisas fossem pessoas, né? E ao fazer isso, é como se você estivesse estabelecendo um diálogo com aquilo que você está consumindo, né? Bem, é preciso observar também que o arquétipo, né, do amante está fortemente associado a diversas outras marcas, né? Principalmente no universo da moda e da beleza estética, né? Aqui nós conseguimos observar que a Kibon também incorpora o arquétipo do amante, né? E o lema do arquétipo do amante, de fato, só tem olhos para você. É isso que a marca está dizendo o tempo todo para a gente, né? E essa ideia da marca dizer para a gente que só tem olhos para a gente significa dizer que ela quer nos persuadir de que ela é boa amiga ou que ela é aquilo que vai satisfazer a nossa necessidade pessoal. Então é um vínculo que passa de fato pelos afetos, né? Que passa pela identificação afetiva, né? E discursiva. Bem, gente, o arquétipo do amante também tem mais algumas características, né? Vamos só fazer uma breve leitura aqui do que está expresso aí. O arquétipo do amante cultua o belo e a valorização do romance, através da invocação de tudo que manifeste a atração física e a admiração corporal. Evoca também a elegância, o lúdico e o erótico, além de diversos prazeres efêmeros, né? Então nós temos uma série de palavras que são gatilhos de personalidade social que as pessoas têm com mais ou menos intensidade, uma proporção maior ou menor,
mas isso está sempre colocado como característica de conduta, né? Então o arquétipo do amante se apropria desses pequenos traços e joga isso para a marca, e produz através da marca discursos publicitários, narrativas, né? Propagandas de televisão. Isso vai depender da estratégia de comunicação daquele momento para cumprir a missão de marketing daquele período, né? Arquétipo do sábio, gente. Arquétipo do sábio é bacana pra caramba. Depois do arquétipo do governante, depois do arquétipo do amante, temos o arquétipo do sábio, né? Esse personagemzinho aí se chama Pai Mei, né, que está no canto direito. Ele faz parte de um filme chamado Kill Bill, do Quentin Tarantino. É um filme relativamente violento, mas é interessante porque ele tem todas as características, né, do sábio, e que ele contém técnicas específicas para resolver problemas do momento, né, e inclusive relacionado a habilidades marciais, né. A ideia do mestre, né, como sábio, né. Vamos ver aqui as características do arquétipo do sábio, né, que muitas marcas têm. O arquétipo do sábio tem como dons a inteligência e a confiança. Seu maior desejo é alcançar a felicidade através do conhecimento e da verdade. E como todos os outros arquétipos, também tem medo, e no seu caso, o seu maior medo é de ser enganado, iludido ou até mesmo ignorante, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse conjunto de traços aí, olha só, alcançar a felicidade, medo de ser enganado, né? Medo de ser iludido, mas ao mesmo tempo inteligência e confiança, são características, são palavras-chave que ajudam a caracterizar o arquétipo do sábio, né? O que a gente na publicidade faz? Pincela essas palavras para montar uma marca ou para jogar isso para uma marca, de modo que ela passe a ideia de sabedoria, né? Tem algumas marcas, né, que tem essa característica do arquétipo do sábio. O procedimento se repete para todos os tipos de arquétipos que você vai usar para construir marcas publicitárias e discursos publicitários, né? Discursos da redação publicitária, tá? Ok? Olha só, como representação máxima do arquétipo, né, do sábio, nós temos, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo e o jornal Estadão, né? A ideia é passar credibilidade através da informação que é divulgada, a informação que é compartilhada na relação com seus leitores, né? Seja no nível digital, seja no nível material do papel, né? Seja através dos computadores, seja através dos celulares ou através do jornal impresso. O que nós temos aqui? Então, que geralmente o arquétipo do sábio está ligado a marcas fortes como marcas relativas a grandes jornais que têm o objetivo de passar credibilidade. A sabedoria é a credibilidade que deve ser usada para comunicar que a marca é importante, né? Então, nós temos geralmente o arquétipo do sábio incorporado em figuras como Folha de São Paulo e Estadão. Se você não dá credibilidade a esses meios jornalísticos, dificilmente você vai lê-los. Portanto, é preciso sempre fortalecer a marca de modo a cumprir a ideia do arquétipo do sábio, né? A ideia de informação, conquista do discurso em cima de notícias colocadas, isso é parte do fortalecimento da marca, né? Essa credibilidade da marca você vai conquistando na medida que você vai reforçando a sua capacidade, seu poder de produzir sabedoria e de produzir inteligência, né? Ajudando as pessoas também a estarem mais informadas. Por isso que a sabedoria está ligada aos jornais, aos veículos de comunicação. Claro que no contexto atual nós temos veículos de comunicação que têm uma credibilidade duvidosa, né? Tem veículos que você pode confiar mais, tem veículos que você pode confiar menos, mas para o nosso caso aqui, para o processo de entendimento de como é que funciona o arquétipo do sábio em redação publicitária, basta saber que a ideia de sabedoria é parte do processo de comunicação de grandes jornais, certo?
É isso que vai gerar a vontade das pessoas de consumirem o jornal A, B ou C, né? E por outro lado, vai gerar a vontade de não consumir um outro tipo de fonte que produz informações. Arquétipo do mago, gente. Quarto arquétipo. Super bacana também. Vamos ver quais as características do arquétipo do mago. O maior desejo do mago é conhecer e dominar as leis que regem o universo e as coisas. Assim, ele tem como estratégia desenvolver uma visão e como dons encontrar os resultados, né? Então, o mago ele é diferente do sábio porque o mago ele é mais intuitivo e mais mágico do que o sábio. O sábio está ligado mais a aspectos científicos, aspectos de credibilidade para produzir informação, para produzir publicidade através de recursos mais concretos, né? E o mago, por outro lado, não. Ele ajuda na produção de um discurso que está relacionado a pessoas que gostam mais do mundo mágico, de magias, que está mais relacionada a pessoas que estão mais vinculadas a um mundo imaginário que se gosta, com o qual elas se relacionam, né? É bem interessante o arquétipo do mago, porque também ajuda na capacidade de criar novos mundos possíveis através da imaginação. E o mago tem essas características, né? A ideia do feiticeiro, do bruxo, a ideia do homem místico que produz novas alternativas à realidade que se vive para se criar uma alternativa de prazer, né? O mundo do consumo também propõe muito isso através de algumas marcas, né? Propor alternativas para garantir o prazer, né? Porque no mundo real muitas vezes a realidade é cruel, né? Então a propaganda trabalha muito essa coisa de saída do mundo real para ajudar o indivíduo a ir para o mundo do prazer, o mundo mágico, o mundo imaginário, né? E geralmente se quer tematizar a venda de um produto na publicidade, vendendo a ideia de que ela vai te transferir para outro mundo, né? Vamos acompanhar aqui esse conjunto de características do arquétipo do mago, tá? O arquétipo do mago utiliza-se de conhecimentos que não podem ser explicados com números ou por meio de fórmulas. O arquétipo do mago personifica a sabedoria mágica, que se vale da ciência, da religião e da tecnologia para entender como se dão os mecanismos que gerem as pessoas e as coisas no universo, né? Vai juntar uma série de aspectos, uma série de saberes, né? Reforçar isso com a imaginação para criar novas intuições, novas alternativas de mundos imaginários, né? É bem interessante, tá? Vamos agora eu vou mostrar no slide que segue uma marca famosa que tem o arquétipo do mago como parte da sua estratégia de comunicação. Ok, gente. Aqui é a Red Bull, né? O caso da Red Bull é um caso clássico, né? Na expressão do arquétipo do mago. Né? O que nós temos aqui como parte da estratégia de comunicação da Red Bull? É o discurso que está por trás, né? Esse discurso é o conceito da marca, e esse conceito da marca, ele de fato também é parte da atividade de redação publicitária, né? Por que ele é parte da redação publicitária? Porque os discursos eles não são necessariamente os discursos que são visíveis, né? Existem discursos subentendidos, né? E o arquétipo trabalha muito com essa coisa do discurso subentendido, aquilo que está invisível, mas está presente na marca. Ele se apresenta parcialmente na marca através de alguns detalhes de comunicação dela, né? Então vamos lá ler aqui, ó. Na publicidade, o mago pode ser associado a produtos que curam ou que são relaxantes, ou até mesmo que são altamente tecnológicos pela sua capacidade de catalisar mudanças, né? Aí quando você tem a Red Bull, né? Essa é a marca antiga da Red Bull, né? Mas quando você tem a Red Bull dizendo Red Bull te dá asas, ela está de fato dizendo que quando você consome o produto, você tem a possibilidade de se tornar mais poderoso, de construir novas expectativas em cima da realidade, produzir novos
novas formas de pensamento do mundo, né? É um produto que também que relaxa, né? Então vamos ficar sempre atento para isso, né? A ideia é sempre vincular essa expectativa em cima da marca para poder gerar a demanda de compra do produto. Por isso que a marca é tão forte até hoje em dia. Arquétipo do fora da lei, né? Como vocês viram no slide anterior, né, o arquétipo do fora da lei diz assim, através da marca, né? A marca já contém esse valor. As regras são feitas para serem quebradas. Né? Quantas pessoas não acreditam nisso? Né? As regras são feitas para serem quebradas para produzir novos tipos de ação, novos tipos de relação, novos tipos de comunicação, novas maneiras de lidar com a vida. Né? O arquétipo do fora da lei está relacionado a isso. A informação que nós temos aqui em primeira mão, né, é a seguinte: assim como o nome já diz, ele, né, que é o arquétipo do fora da lei, não se preocupa nem um pouco em viver a vida quebrando regras. Ao contrário, essa é a maior das suas vantagens. Esse arquétipo subentende que a revolução é importante, a vingança também, e fará o que for preciso para provar, experimentar de tudo que foi proibido, né? Isso é o que está escrito aí no arquétipo do fora da lei, né? Ou seja, a ideia de quebrar regras, a ideia de superar limites é muito própria do arquétipo do fora da lei, que é um traço de personalidade social que está transferido para algumas marcas. Vocês já viram, tem muitas propagandas de automóveis que trabalham muito com isso, né? A ideia do carro que voa sobre montanhas, que vai nas grandes fazendas, passa por cima de grandes sujeiras, mas ao mesmo tempo ele está lá inteiro, sempre resistente, né? A Mitsubishi é uma das marcas que valoriza muito isso, né? O arquétipo do fora da lei ele é muito interessante porque a indústria da propaganda também tenta passar muito essa imagem da superação de desafios, né? Como é que um produto pode mudar você, fazer com que você transcenda o teu cotidiano através da ideia de que você pode fazer coisas boas transgredindo algumas regras, né? Então não se trata de transgredir a regra para fazer coisa ruim, se trata de transgredir a regra para produzir um efeito positivo na realidade social em que se vive, né? E é essa a proposta de marcas que incorporam o arquétipo do fora da lei. O arquétipo do fora da lei tem como estratégia quebrar, destruir, chocar, né? Tem como dons a liberdade e a habilidade em articular pessoas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que a ideia é sempre estar quebrando regras, mas aqui você vai ter que entender também que isso é um traço da personalidade social que não necessariamente está colocado no mau sentido, né? Aqui você pode usar no bom sentido, a partir do pressuposto que é sempre interessante você identificar como traço social a ideia de quebrar regras, né? E essa ideia de quebrar regras é transferida para algumas marcas que fazem questão de se colocar como um contraponto daquilo que é comum. Uma marca diferente que também já quer passar a ideia de fora da lei. É uma marca que tem algo que quebra um conjunto de alternativas de consumo social, né? Que mostra que aquilo que foi construído através da marca não tinha sido colocado antes, né? A Apple, por exemplo, é um exemplo super interessante de marca que contém o arquétipo do fora da lei. O Dr. House também é um outro tipo de arquétipo social. Quem assistiu o Dr. House sabe que ele é um médico que não obedece muito às regras que estão colocadas para que ele possa seguir, mas ao mesmo tempo ele sempre encontra soluções para problemas que são difíceis e estão também relacionados aos seus pacientes, né? O Dr. House, para quem não assistiu, fica a dica, é super interessante para mostrar como ele consegue ser criativo, desobedecendo algumas regras burocráticas que fazem parte do lugar em que ele trabalha, né? Arquétipo do cara comum, né?
mais um deles, é super interessante, que a publicidade e propaganda usa, né, na redação publicitária principalmente, né, na confecção de marcas, né, de conceito de marca. Né. O arquétipo do cara comum tem como lema o seguinte: todos os homens e mulheres são criados igualmente. Né. Veremos adiante que essa ideia é uma ideia que constrói marcas de produtos que são consumidos por vários segmentos, né? Vários públicos-alvos. Havaianas, por exemplo, é uma marca ligada ao arquétipo do cara comum. Né? Houve um reposicionamento da marca, e nesse reposicionamento da marca, ela parou de ser uma marca voltada exclusivamente para um público com menos poder aquisitivo, e passou a ser vendida, ser reposicionada, ter a sua venda reposicionada por meio da comunicação transformada e direcionada para outros públicos também. Né? Por isso que a marca se internacionalizou. Quem foi responsável por isso foi o Washington Oliveto. O Washington Oliveto, que é um publicitário muito conhecido, ele reestruturou o conceito da marca e transformou essa marca numa marca internacional. Essa marca internacional pôde subir, pôde alterar os seus valores, né, seus valores internos, seu conceito, e incorporou a ideia do cara comum. Né? O cara comum é qualquer um, todo mundo pode usar a Havaiana. Né? Por isso que se tem aquele slogan da Havaiana, né? Todo mundo usa. Né? Diferentemente de alguns dos arquétipos anteriores, que falam de quebrar leis, criar mundos possíveis, né? O arquétipo do cara comum não tem a ver com pessoas que têm vontade de se destacar, mas sim tem vontade de se enquadrar num esquema que já está pré-estabelecido, e através disso ela pode sentir a sensação de pertencimento a algum lugar que ela gostaria de sempre estar. Né? E é nesse sentido que o arquétipo do cara comum coloca. Por isso que a Havaiana é uma marca muito usada por vários tipos de pessoas, mas geralmente passa na ideia de conforto, não se quer transformar em muita coisa. No entanto, apesar disso, é uma marca que tem algum tipo de criatividade no design do produto, né, vinculado à própria marca. Por outro lado, é preciso saber que quando você está consumindo a Havaiana, você está consumindo um produto social que é partilhado por boa parte das pessoas com as quais nós convivemos. Né? Agora o arquétipo do cara prestativo, né? Cujo lema é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Aquela marca que se posiciona no mercado como sendo a sua melhor amiga. No momento em que você está mais necessitado de carinho, de afeto, de companhia, essa marca se coloca como a solução das tuas carências e necessidades. Né? Geralmente produtos de higiene, sabonetes, produtos em que você pode cuidar do seu corpo, são produtos que incorporam esse arquétipo. Né? A marca Dove, como nós vamos ver mais à frente, no slide que vai passar, né, incorpora muito bem esse arquétipo. A pessoa prestativa, que contém esse arquétipo social dentro dela, da prestatividade, assim como a marca prestativa, né, ela pode ser caracterizada da seguinte maneira, de acordo com o que a gente está vendo aí na tela. Né? O prestativo já se pode tirar pelo seu próprio nome, é aquele que ajuda, que auxilia, que tem como maior desejo proteger os outros do mal, e o seu maior medo é o egoísmo e a ingratidão das pessoas. Né? Esse arquétipo no marketing é percebido em praticamente qualquer atividade relacionada à prestação de serviços, tanto para indivíduos quanto para organizações, corporações e firmas. Né? Ou seja, tanto as pessoas quanto as marcas que nós temos na sociedade que nós vivemos podem estar segmentadas na sua comunicação, né? Podem justificar sua maneira de existir através do arquétipo do prestativo, né? Do cuidado, do carinho. Né? O grande medo das pessoas e marcas que contêm esse arquétipo é
a decepção em relação ao tipo de ajuda que ele ofereceu e ao mesmo tempo teve como retribuição um tipo de traição, né? De fato passa a ideia de fragilidade, né? A pessoa prestativa, ela é corajosa para ajudar, mas ao mesmo tempo é frágil na hora de aguentar o retorno, a resposta do que veio como forma de ingratidão, né? Em relação àquilo que ela ofereceu, né? O arquétipo do cuidado, do prestativo, está muito ligado a marcas como a Dove, né? Vamos mostrar aqui essa marca, né? Um outro arquétipo que passa relativa fragilidade para poder produzir uma relação mais sensível e de cuidado, né, é o arquétipo do inocente. O seu lema é: somos livres para sermos nós mesmos. A pessoa é inocente, o que isso quer dizer? Ela vive num mundo em que ela prefere negar para afirmar um outro tipo de conduta, né? E esse outro tipo de conduta é a conduta da inocência, a conduta da pureza, né, a conduta da vontade de acreditar no bem, né, a vontade de acreditar que as coisas podem ser sempre melhores, né. Tem muitas marcas que querem divulgar a sua personalidade através dessas características do arquétipo do inocente, né. Por isso que elas estão sempre tendendo a dizer: somos livres para sermos nós mesmos, mas é claro que adaptando essa frase específica para o slogan que ela constrói para se posicionar do ponto de vista da comunicação. Quem incorpora muito bem essa estratégia do arquétipo do inocente é a Coca-Cola, né? É uma marca que parece transferir para o público uma certa pureza, né? Uma certa ideia de felicidade inocente. Por isso que a proposta dela é sempre unir as pessoas em torno de uma mesa, né? É um refrigerante que você pode compartilhar. No entanto, cabe dizer que, do ponto de vista da propaganda, é esse o valor que ela quer passar. Agora, do ponto de vista real, a gente tem que observar que a Coca-Cola, do ponto de vista político, é uma das marcas que mais produz plásticos e mais polui os oceanos através dos plásticos que ela produz na forma de garrafa, né? E na forma de que vai assumir a forma de seus produtos, né? Esses plásticos são jogados nos mares, poluem muito. A empresa já ganhou uma série de processos, mas nas costas, mas já também disse que iria contribuir para limpar os oceanos, né? Por outro lado, a gente pode observar então que existe um conflito entre a ideia da personalidade da marca pura e inocente com aquilo que a empresa faz de fato, né? Que é o que? Poluir os oceanos através de garrafas de plástico, né, que são jogadas, né, porque são jogadas não necessariamente por elas, mas pelos seus consumidores. No entanto, a responsabilidade da empresa é indireta em relação à poluição dos oceanos, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma contradição entre uma empresa que diz ser boa e inocente e, ao mesmo tempo, em que ela polui os oceanos, né? Ou seja, a marca passa a ser desvalorizada na medida em que ela se diz inocente, mas ao mesmo tempo ela faz coisas ruins, né? Então a marca precisa se reposicionar do ponto de vista ecológico para garantir essa característica da inocência que faz parte da personalidade dela, né? Do arquétipo dela, que ela incorporou. Senão ela vai ser desvalorizada e as ações dela caem, o produto pode se enfraquecer, apesar de ser uma marca extremamente forte, um produto extremamente poderoso, né? Do ponto de vista da comunicação. Pronto, gente. Aqui nós temos mais um outro arquétipo, que é o arquétipo do criador, né? Que tem como maior desejo criar algo de valor duradouro, único, e além disso tem como estratégia para isso desenvolver controle e aptidão na área artística, né?
É parecido com o arquétipo do mago, no entanto que ele quer construir um mundo alternativo, sistematizado, de um modo bem mais estável, né? Não é uma coisa de criar por criar, mas é criar para sistematizar um novo mundo possível de um modo mais organizado, né? Marcas que operam na área de engenharia, né, urbana, por exemplo, marcas que operam na área de construção de edifícios, né, são marcas que famosas, geralmente ligadas à ideia do arquétipo do criador. Criar, arquitetar, produzir uma realidade em cima do mundo com o qual se já se relaciona, é parte do arquétipo do criador, né? Os dons do arquétipo do criador são a criatividade e a imaginação. O seu maior medo é ter ideias medíocres ou ser medíocre na execução do seu projeto, né? Faber-Castell, por exemplo, é uma marca tradicional que incorpora muito bem esse arquétipo do criador que está vinculado ao mundo artístico, né? Por quê? Porque ela quer, através da sua marca, dizer que fornece instrumentos para você criar novos mundos por meio do papel, né? Criar novas formas de vida. Assim você dá asas à sua imaginação, né? No entanto, existe também a ideia do arquétipo do criador por meio de empresas de engenharia, por meio de artistas e arquitetos que são contratados por essas empresas de engenharia, empresas de arquitetura, para poder construir obras diferentes, obras alternativas, obras bonitas, né? Planejar urbanisticamente uma cidade como Brasília, por exemplo. Cidade como Brasília, ela veio a ser construída por meio de um projeto que foi desenvolvido por Niemeyer, né? Oscar Niemeyer, que era uma pessoa que incorporava muito essa ideia da criação, né? Do artista, né? Aquela pessoa que queria construir um fluxo de organização e organização da cidade por meio de ligações, de pontos, né? Arquitetados de um modo bem interessante, né? Então, essa é uma outra sacada muito interessante do arquétipo do criador. Tem várias marcas que, de fato, expressam isso, assim como grandes personagens históricos, grandes personalidades históricas também incorporam isso, porque as marcas, como eu já disse, são como pessoas, né? Elas têm valores sociais, hábitos personificados dentro da sua própria imagem, né? E é aí que a gente encontra o discurso subentendido em cada uma das marcas que nós vemos, que nós sentimos, ou marcas com as quais nós nos relacionamos em várias esferas, né, da vida cotidiana. Arquétipo do bobo da corte, né? O maior desejo do bobo da corte é viver a alegria do momento, sem preocupações ou qualquer tipo de cobranças, né? Tem como dons a alegria e a disposição. Sua estratégia para conquistar sua alegria é brincar e ser agradável, e o seu maior medo é tornar-se um ser maçante, né? É aquela velha ideia que foi colocada como lema no slide anterior, né? Se você puder acompanhar o que estava lá escrito, né? Diz assim, só quero fazer a revolução se eu dançar antes. Se eu não dançar, se eu não brincar, eu não faço revolução, não mudo nada, né? É uma pessoa que quer ser leve, né? Que tem um conjunto de características, que quer passar a ideia de leveza, não gosta de peso, não gosta de trazer problema para casa, não gosta de remoer problema. E tem muita marca que quer passar essa ideia de leveza, né? Quer passar essa ideia de tranquilidade, de satisfação, né? Sem se preocupar muito com os problemas. Muitas vezes esse arquétipo do bobo da corte está relacionado também ao arquétipo do inocente, né? Aquela coisa, vamos botar o problema para debaixo do tapete e criar um mundo alternativo, que é o mundo do bem, né? Em que eu possa dançar, me divertir, é o mundo da minha festa, né? É o mundo da minha vibe, né? Vamos ver as marcas que estão relacionadas a isso. O arquétipo do bobo da corte não quer se esconder no grupo, ele quer ser aceito como realmente é, espontâneo e brincalhão. Ele encara a missão de ajudar as pessoas a transformar situações chatas em situações menos densas e mais fáceis. Sugere não levar a vida tão a sério e ter um espírito alegre e descompromissado, permitindo a inovação em várias tarefas do dia a dia, né?
Isso aqui é um complemento do arquétipo do bobo da corte, como nós poderemos observar. Uma marca que representa de modo exemplar o arquétipo do bobo da corte é a Skol. Arquétipo do herói, que nós temos o seguinte sobre o arquétipo do herói. O maior desejo do herói é provar seu valor por meio de ações corajosas e difíceis. Para isso, sua estratégia é ser o mais competente e corajoso possível. E tem como grandes dons a competência e a coragem, que nunca abandona, seja em qual for a situação. O herói ele é aquela pessoa destemida, corajosa, que enfrenta os desafios independentemente do que acontecerá com ele. Pode ser também entendido como arquétipo do guerreiro, aquela pessoa que muitas vezes não mede as consequências, mas está sempre avançando, no sentido de entregar o melhor que ele possui para cumprir um objetivo maior, que está acima dele como pessoa. E tem muitas marcas que se colocam também nessa perspectiva do arquétipo do herói. Vamos ver qual marca a gente pode utilizar como exemplo. O perfil de um consumidor nesse tipo de arquétipo costuma ser dinâmico, veloz e ágil. Assim, as marcas que pretendem explorar esse tipo de arquétipo precisam oferecer produtos que estejam ligados a aptidões e competências, ou que ofereçam desafios ligados ao perigo e à velocidade. A Nike é um exemplo clássico que incorpora a personalidade que contém socialmente o arquétipo do herói. A Mitsubishi possui como incorporação na sua marca o arquétipo do explorador, assim como ela incorpora alguns dos outros arquétipos que nós vimos mais acima, como foi citado anteriormente. O arquétipo do explorador nos diz o quê? Que o explorador ele tem um perfil totalmente inquieto, ele busca produtos que auxiliem na sua jornada, precisa de algo que o ajude a ter a sensação de liberdade. Então, geralmente quem consome carros, caso tenha um poder aquisitivo maior, vai querer ter um carro melhor e de algum modo o sentimento de aventura mediante o uso do carro desemboca na ideia de que ele vai tentar explorar ou se aventurar em alguns lugares que ele não costuma ir. A Mitsubishi quer passar muito essa ideia, essa propaganda através da sua marca. Gerar o desejo de você poder andar por lugares que você não poderia andar se você não tivesse o carro. Então é bem interessante observar que existe esse traço social em marcas como Mitsubishi, Hilux e tantas outras marcas que as pessoas usam não necessariamente para marca de carro que mostra que as pessoas usam carros não necessariamente para fazer para cumprir alguma obrigação, alguma tarefa, mas também para fazer do uso do carro um momento de prazer, um momento de aventura, um momento de liberdade, claro que respeitando sempre as regras de trânsito. O lema do arquétipo do explorador é: não levante cercas à minha volta. O explorador, ou seja, o indivíduo que contém o arquétipo social do explorador, vive em constante movimento e não tolera as regras e amarras da vida. Pessoas assim são associadas à geração Y e buscam a sua individualidade pelo mundo. Elas querem se conhecer à medida que elas querem experimentar o seu instinto de exploração. Essa geração Y, como a gente sabe, é uma geração que é caracterizada por uma década mais recente, mas não é só isso não. Nós encontramos também esses traços em pessoas que têm mais de 30 e 40 anos, têm vontade de fazer um uso diferente da vida, porque, afinal de contas, a publicidade, o mundo da publicidade, assim como o mundo em que nós vivemos de um sentido geral, quer fazer com que nós cheguemos a superar uma série de desafios para poder criar novas paisagens de mundo, E o mundo dos automóveis quer passar muito essa percepção para as pessoas,
Vai ter mais um slide aqui na frente, gente, que fala do arquétipo do explorador, e a gente encerra a aula por hoje, tá? Fiquem atentos ao material didático que vai ser colocado tanto no Professor Online quanto no Google Classroom, assim como o material textual que vai conter a atividade que vocês devem realizar para a próxima semana. Um abraço, qualquer coisa estou à disposição. Estamos unidos nesse diálogo, né? Através de que nós aprendemos juntos muitas coisas interessantes relacionadas à disciplina de redação publicitária. Muito obrigado, até logo, até mais.